E então eu clamei a Deus e pedi ao Senhor que Ele me ouvisse, porque se alguma coisa realmente tinha acontecido com aquela criança, eu jamais iria me perdoar. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O agir, o mover, é tudo dele. Antes de mergulharmos nessa história de hoje, quero fazer um trato com vocês. Olha só, se esse vídeo chegar a 100 comentários e 200 likes, eu vou fazer um sorteio entre todos que comentarem nesse vídeo. E o melhor comentário vai aparecer no próximo vídeo. Cada like, cada comentário faz esse vídeo chegar em alguém que está cansado, que está desanimado e que precisa ouvir que Deus não desistiu. Você pode ser a ponte para essa pessoa. Bora bater essa meta? No próximo vídeo eu revelo o sorteado e leio o melhor comentário, combinado? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, deixa teu like e faz o comentário. Fazendo isso, você vai nos ajudar a alcançar mais vidas. Gente, hoje eu estou aqui com essa abençoada, missionária, cantora, olha, adoradora, levita, mulher de Deus, Leni Silva. Seja bem-vinda, Leni Silva, no nosso podcast Marcadas pela Promessa. Obrigada, pastora Evânia. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa maravilhoso que o tema já diz muito, né? Marcadas pela promessa. É verdade. Quem é que não foi marcada, né, um Quem não dia? foi marcado? Eu creio que todo aquele que veio a Jesus, ele veio pela marca da promessa que ele nos fez, não é? Da salvação eterna. Isso é muito bom. E dos milagres que Deus realiza na vida de cada pessoa que nele crê. Glória a Deus. É um prazer imenso, viu? É todo Partilhar com meu. você esse podcast. Eu creio Amém. que muitas vidas vai ser alcançada através do teu testemunho. Amém, eu creio, Eu eu já quero que creio. você fique à vontade aí para compartilhar, né? Quem é Sim. Leni Silva? Fora aquela levita abençoada, com essa voz linda que não muda. Amém. O Obrigada. tempo passa, mas a voz é belíssima Amém. sempre. Então, assim, quem é Leni? Vamos compartilhar um pouquinho aí. Então, Leni é uma pessoa muito simples, né? Eu gosto da simplicidade, das coisas assim, naturais, né? E sou mãe de dois filhos. Ainda tenho uma outra do coração, são três no total. Sou esposa, sou serva, né? Então, a família para mim é muito importante. É a base de tudo, né? Sem família, eu acho que a pessoa fica um pouco perdida. Então, a família é a base, a estrutura e é um- um- uma criação do nosso Deus, né? Foi Ele mesmo quem formou a família. Ele nos deu esse presente, né? É. Então, hoje eu tenho meu esposo, o nome dele é Jair Versosa, né? Tenho a Késia, casada, já me deu três Ai, que netinhos. lindo. E tenho o Jair Filho, esse mora fora do Brasil, ele mora na Califórnia. E já tenho uma menininha também, a Mariana. Que fofo. E a minha família, para a glória de Deus, todos servindo ao Senhor. Amém, Jesus. Coisa linda, né? Quer compartilhar como foi seu encontro com Jesus? Se você já nasceu no lar evangélico, compartilha aí conosco essa experiência maravilhosa, né? Porque eu sempre digo, mesmo que a pessoa tenha nascido no lar evangélico, mas cada um tem o seu particular, tem aquele momento da sua entrega, de ouvir Deus É falar, de ter aquele verdade, encontro. é Compartilha conosco verdade. como foi esse momento. Então, desde criança, na verdade, eu posso até voltar muito antes, né? No meu nascimento, a princípio, a minha mãe ela não era cristã. Ela servia a deuses estranhos. E a minha irmã mais velha, ela adoeceu fortemente. E a minha mãe era muito daquela de fazer um remedinho natural, ir ali tentando, né? Mas a mina não tinha melhora. Então ela resolveu andar vários quilômetros, porque naquela época transporte era mais difícil, e ela andou vários quilômetros à procura de um médico para sanar o problema que a menina estava, muita febre, acamada mesmo, não queria comer. E aí ela andando, o Senhor bradou. Ela não era cristã, Olha aí. ela era espírita. E Deus bradou, ela ouviu a voz do Senhor dizendo: mulher, se tu me aceitares como teu Salvador, eu curo a tua filha agora mesmo. Eu me sinto uma emoção muito grande quando eu falo, Coisa sinto a linda. presença de Deus, né? Então, ela disse que
ela gritou e disse: Senhor, eu te aceito. Aí a menina que estava moribunda, caída no colinho dela, levantou a cabeça e disse: Mamãe, eu quero comida. Glória a Ela Deus. voltou com a menina para casa. A menina ficou totalmente restaurada, não precisou de médico, não precisou de remédios, porque o nosso Deus é aquele que cura. Ainda nos dias de hoje, Jesus continua curando. E ela aceitou Jesus, e aí eu sou a quarta filha, né? Essa foi minha primeira irmã. Eu sou a quarta filha, mas para eu nascer foi interessante porque ela falou que ela não me aguardava por aquele período, aquele tempo. Ela não fala quantos meses estava de gestação, mas eu acredito que não tenha sido 9 meses. E ela disse que entrou em trabalho de parto em casa. Tinha uma senhora que olhava as crianças, 3 crianças, quando ela já estava assim, 6 meses, 7 meses. Então, ela disse que entrou em trabalho de parto e sozinha, de repente, eu nasci. Meu Deus. Ela gritou pela moça e disse: vá buscar a parteira. Porque a menina nasceu e eu não tenho coragem de tocar nela. Por quê? Porque o cordão umbilical estava amarrado no meu pescoço. Meu Senhor. A fúria do inimigo já era grande, viu? E eu sou um milagre É. porque hoje mesmo nós sabemos que a medicina, os médicos não aconselham a criança que está com o cordão umbilical amarrado ao pescoço nascer de parto normal. E eu nasci de parto normal. Então ela deixou-me ali ainda com o cordão umbilical, né? E a moça foi chamar a parteira, naquele tempo era parteira. E ela chegou, era uma mulher de Deus, era uma profeta do Senhor, e aí ela disse assim, quando ela botou o pé na porta de casa, Deus tomou ela em profecia e disse assim: não toque na criança. Ela é para mim um vaso escolhido para uma grande obra. Pegue a minha palavra, abra, leia sobre ela, coloque a minha palavra como primeiro lençol. Faça uma oração, porque eu tenho uma obra com ela. E assim ela fez. E, e eu fui crescendo, 3, 4 anos, 5 anos. Eu comecei a cantar corinhos na minha igreja. Na época, minha mãe era do Brasil para Cristo. E meu pai já estava em outra igreja porque houve um problema administrativo na igreja e a igreja reduziu de número. E meu pai foi convidado por um amigo para ir para outra igreja e nós crescemos no Brasil para Cristo com mamãe, porque era próximo da nossa casa. Como eram já 7 filhos, depois que eu nasci, mamãe teve mais 3, né? Que eu sou a quarta. Então, ela decidiu ficar próximo. E meu pai ia na igreja dele, ela ficava naquela igreja. E eu comecei a cantar corinhos e as minhas irmãs também cantavam. Mas interessante, eu não sei porquê, e sei que era o propósito de Deus, né? Que os pastores me escolhiam, me chamavam sempre para cantar e Deus foi abrindo portas. Eu sempre falo, eu sei que você tem muitas perguntas aí, eu estou Fique à vontade. respondendo aí um bocado, né? Então, assim, há pessoas que elas já se programam, se projetam, né? Elas já dizem assim, eu vou chegar em tal nível de fama, né? Eu vou chegar em tal altura, mas graças a Deus que comigo não foi assim. Eu sempre digo e que é o Senhor que faz a minha história, né? O Senhor começou desde cedo. Nós não tínhamos recursos. Meus pais eram muito humildes financeiramente e faltava-nos até vestimenta. E Deus foi abrindo portas, usando pessoas. Eu comecei cantando na minha igreja, que era muito pequenininha, e Deus foi trazendo pessoas e me ouvindo, me convidavam para programas de rádio, para programas televisivos, naquela época era até preto e branco, né? E eu comecei a cantar e Deus foi fazendo a obra de uma maneira surpreendente.
até chegar no primeiro convite para participar de uma gravação com mais 3 cantores. Quer dizer, cada cantor ia louvar a Deus com 2 hinos. E foi com 12 anos que isso aconteceu. E aí foi quando você realmente reconheceu, descobriu que realmente você tinha esse chamado para louvar. Pastora Evânia, eu com 9 anos eu lembro de um momento muito importante na minha vida, que o nosso cantor Eliezer Rosa, ele já tinha gravado. E tinha um vizinho que era da Assembleia de Deus. E ele colocava os discos vinil, né, do cantor Eliezer Rosa. E eu lembro muito bem que eu era tão criança que chegava da escola dominical e ali ficava só de um shortinho, né, porque em casa. E aí, quando tocava aquelas músicas, eu sentia uma presença do Espírito Santo no meu coração, na minha alma. Eu ficava ali por horas ouvindo aqueles louvores, né, sentindo a presença de Deus. Então eu acredito ali que foi dali que eu comecei a sentir algo diferente, algo mais profundo, né, com o Espírito Santo e comecei me dedicando mais ao louvor. Por vezes era muito difícil, porque nós não tínhamos veículo para nos conduzir de uma igreja para outra. Meu pai trabalhava, mas ele foi o braço forte do meu ministério no início. Ele chegava do trabalho, já queria me ver pronta para a gente pegar o ônibus e ir ao convite, à agenda a qual tinham me convidado. Então foi assim uma vida muito com sacrifício. Bom, e no caso, essa deve ter sido a maior dificuldade que você enfrentou no começo, né? É o recurso. Sim, no começo, sim, era falta de recursos. Eu não tinha roupa nem para me apresentar, era muito difícil. Meu pai era pai de 7 filhos, né? Todos já na escola e tudo, e era muito difícil. Mas o Senhor trabalhou de uma forma espantosa. Aí a gente vê, né, que não é o recurso Não, que detém um chamado, né? Isso. exatamente. Porque Deus verdadeiramente, ele provê. Prover. Então, assim, é lindo o trabalhar do Senhor, porque muitos têm recurso, mas não têm chamada. É verdade. Ou então se apoiam em recursos, esquece de se apoiar no Deus do recurso, que é Ele que faz tudo. É verdade. E eu sei que nós era muito, éramos muito humildes, de origem muito humilde financeiramente, mas o meu pai, ele tinha assim um desejo muito grande, de um prazer imenso em me ver adorando a Deus. Aleluia. Ele era pastor já na época da Igreja Pentecostal da Fé, aqui em Afogados, e por vezes eu também ia lá cantar. E eu sei que foi assim extraordinário, porque mesmo a gente sendo muito humilde, a presença de Deus, ela era tão marcante que a gente, aquilo não doía na gente, entendeu? Porque quando Deus está na causa, você passa por lutas, você passa por aflições, né, por enfermidades, até causas impossíveis. Mas se Jesus estiver no barco, como ele esteve na tempestade com os É, discípulos, né? Ele manda acalmar o é. mar, aquietar o mar, acalmar o vento, se faz bonança, provê o que falta, Coisa linda. né? Deus, eu nunca passei fome porque Deus era conosco. Nunca me faltou pão sobre a mesa, porque nós confiávamos e confiamos em Deus. Glória a Deus. E nesse momento, Leni, chegou algum momento assim, nesse momento de dificuldade, de tanta coisa, escassez, né? Que realmente a gente sabe que é Deus provando a fé. É, Nesse momento, teve algum momento, nesses momentos que você pensou em desistir? teve sim, não vou ocultar, né? É, Teve vários, pastora, muitos mesmo. Porque uma coisa é você estar na bonança, né? Outra coisa é você estar no deserto. No deserto, aí vem aquelas vozes, né? Não tem mais jeito. é.
é o fim. É melhor parar. Mas parando, vai piorar. Aí vem a voz do Espírito que diz: não temas, não te espante, não te atemorize, porque eu sou contigo, na bonança e na escassez. Eu sou providência, né? O Senhor diz. Então, assim, teve momentos de baixar a cabeça, de dizer: Jesus, não vai dar mais. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, senão eu vou perecer. Né? Porque a nossa fé é provada. Nessas horas, o inimigo vem e sopra: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Deus esqueceu de você. Tudo está perdido. Essas são as vozes do inimigo. Mas se a gente der lugar, realmente nós vamos perecer. Como Pedro, quando olhou para as águas, ele ia submergindo. É nesse momento que a gente tem que levantar a cabeça e olhar para onde? Como disse o salmista Davi? Para o alto. De onde nos virá o socorro? Não é de homens. Há momentos, pastora Evânia, que todos os amigos desaparecem. Você tem tantos amigos, mas naquele momento que Deus permite que a prova chegue, eles também desaparecem. Os familiares desaparecem, né? E só sobra você e Deus. Aí é que você vai entender a sua dependência total do Senhor. Coisa linda, né? Coisa linda, gente. Se você parar para analisar um pouquinho, você vai ver. Nos momentos que ela quis desistir, foi nos momentos que ela ouvia mais a voz contrária. Isso não é diferente no tempo de hoje. Então, eu já te dou um conselho, você que vai estar assistindo esse podcast: cuidado nas vozes contrárias. Porque Elias também se perturbou com vozes contrárias. Mas tinha uma palavra que ela deu aqui: Deus sempre proveu. E Deus sempre no momento falando, e ela parou um pouquinho e disse: não, eu vou continuar confiando no meu Deus, o Deus que provê, sou totalmente dependente dele. É isso que nós devemos fazer sempre. Que coisa linda. Amém. Glória Coisa a linda. Deus. E assim, quer compartilhar conosco um dos testemunhos que marcou mais sua caminhada? Todos nós temos aquele testemunho assim forte. Fique à vontade para compartilhar conosco. Algo assim que quando você às vezes está assim meditando, para assim de si. Que coisa extraordinária, né? Porque tem testemunho que é extraordinário, Leni. Sim, tem mais de um, pastora. Eu posso contar dois. Pode, fique à vontade. Então, nós estávamos num estado fora daqui e eu peguei o carro para dirigir. E em uma volta, um contorno, eu sobrei e caímos no abismo. Um abismo muito grande. E eu estava com minha filha pequena e mais 3 crianças de um irmão e o meu esposo do meu lado. E a porta, a mala, a porta-mala, né, abriu. As crianças que estavam ali, tudo brincando dentro do carro, foram lançadas fora. Meu Senhor. Lançada fora, que a gente, para achar, foi difícil, né? E aí eu achei um menininho, filho do irmão, e ele estava de olho, parecia que ele tinha tido um trauma. O olho arregalado e não piscava, não movia, sangue na testa. E eu não me preocupei naquele momento nem com a minha filha. Né? Ele levantou, foi procurar os outros 3, e aquele menino ficou ali sem nenhuma reação. Nenhuma reação. Então, meu coração ficou dilacerado. E eu tive uma atitude, né? Que todo crente tem, eu creio. Peguei aquela criança, levantei, trouxe sobre o meu corpo, assim, apertei bastante, e ele não tinha reação. E então eu clamei a Deus e pedi ao Senhor que ele me ouvisse, porque se alguma coisa realmente tinha acontecido com aquela criança, eu jamais iria me perdoar.
E eu queria devolver aquela criança com vida ao seu pai. Então, depois dessa oração, a criança voltou ao normal. Glória a Glória a Deus. Jesus. E eu pude devolver o pai. Hoje ele é um homem, né? As outras 3 crianças cortaram um pouco as cabeças, tudo, mas Deus livrou a todos de coisas piores. As pessoas não evangélicas, elas foram chegando lá em cima de onde eu tinha caído, né? A gente via eles bem pequenininho, porque era grande o abismo. Então, elas diziam assim: meu Deus, não salvou ninguém, não salvou ninguém. Aí a gente já está acostumado com um acidente aqui que não sobra um. Mas, para a glória de Deus, todos que estavam naquele veículo estão vivos e dando glória a Glória a Deus. Jesus. Amém? E agora, há uns 4 anos atrás, eu passei uma situação difícil com meu esposo, né? Ele esteve doente, fez uma cirurgia e dessa cirurgia ele voltou com um quadro de hipotermia, pressão altíssima, diabetes alta e com uns impulsos devido à falta de calor humano, calor no corpo, ele tinha umas reações compulsivas, né? Os músculos dele. Então ele não parava quieto na maca enquanto o rapaz estava trazendo ele para o apartamento. E eu já achei estranho aquilo. Meu Deus, e ele gritando, gritando que não podia gritar. Quando ele gritava, espirrava sangue. Aí eu, meu Senhor da Glória, os maqueiros vieram, os 2 maqueiros, jogaram ele lá no leito e saíram. E eu fiquei com aquele paciente daquela maneira, os músculos tendo contrações, sei lá, uns espasmos. E eu fiquei desesperada e comecei a chamar, deixei ele assim, chamei a moça que estava no postinho lá do andar, né? Que ela administrava o medicamento. Então eu chamei, por favor, venha cá, meu esposo não está bem, não está bem. Ela disse, olha senhora, eu estou indo. Aí eu vinha, quando eu olhava para trás, a moça tinha ficado lá. Eu voltava, por favor, venha comigo, ele está muito ruim. Aí ela disse assim, eu disse, ele está sentindo muitas dores. Eu pensava que era só dores. Então ela providenciou lá, ela disse, olha, não é normal eles entregarem para a gente um paciente dessa maneira. Eles têm que estabilizar os médicos na UTI, têm que estabilizar o paciente para poder trazê-lo para o apartamento. Mas encontrei um comprimido aqui e estou levando, porque a norma não é essa. A norma é vir a receita dele, a prancheta com o que vai Prontuário todo, ministrar, prontuário. Então, vamos pedir os remédios lá embaixo na farmácia, aguardar que suba para atender o paciente. Mas eu encontrei um comprimido aqui, um remédio aqui, estou indo lá. Quando ela chegou, ela viu o quadro, não era brincadeira. Então, ela adicionou a médica de plantão, acionou mais enfermeiros. Eu sei, pastora Evânia, que chegou lá assim, uns 6 enfermeiros e a médica. E a médica dizia, faça isso. Aí elas tentando pegar a veia aqui no braço dele, na mão, no braço. E elas ficaram muito nervosas. Eu não sabia o porquê. Então, eu vi aquela cena, eu fiquei muito aflita. Aí eu disse, Jesus, eu não tenho o que fazer aqui, mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Então, só sobrava os pés dele lá, a pontinha dos pés. Eu fui para a pontinha dos pés dele, fechei os meus olhos e clamei ao Senhor com muita força, com muita força. Eu nem me preocupei com o barulho que eu estava fazendo para orar. Eu só sei que eu comecei a orar, e de repente, eu não sei por quanto tempo eu orei, quando eu disse amém, ele estava sereno e de olhozinhos fechados, e só tinha uma enfermeira terminando de ajustar o soro. Tudo bem, eu fiquei ali, agradeci ao Senhor. Nos 40 minutos, ela voltou, a chefe das enfermeiras, e disse assim, olha, eu voltei aqui para agradecer a senhora,
porque nós aqui estávamos numa luta terrível para estabilizar o seu esposo. E não conseguíamos porque a medicação não entrava na corrente sanguínea. Porque quando nós pegávamos a veia estourava com trombo. Ela usou esse termo, trombo. Mas do momento que a senhora passou a orar, tudo mudou. Nós conseguimos acessar a veia, ela não estourou mais. Conseguimos introduzir o medicamento e agora ele está estabilizado. Eita Deus. Né? Então, a gente Glória a vê Jesus. o poder de Deus em todos os momentos da nossa história. Aleluia. Em todos os momentos, né? É um testemunho menor ainda, mas que vale muito, porque às vezes, pastora, a gente é cantor, a gente é pastor, mas às vezes as finanças, elas reduzem um pouco, não é verdade? Isso. Eu estava com um pouquinho na minha conta. Eu disse, eu não posso gastar esse dinheiro, porque esse aí vai servir para eu comprar uma verdura, uma fruta, para terminar o mês e tudo. Então eu vi um amigo nosso aqui do Recife. Ele postou uma cadeira de rodas usada. E ele dizia assim: olha, meus irmãos, eu estou pedindo uma ajuda para a gente comprar essa cadeira. Eu vi essa cadeira de rodas numa loja, já é usada, mas a irmã, fulana de tal, está precisando muito. Ela está precisando porque ela tem diabetes e ela precisou amputar as duas pernas. E ela não tem condições e eu preciso doar essa cadeira e estou precisando da ajuda de vocês. Aquilo partiu meu coração. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ajudar. Não tem jeito, eu vou ter que dar pelo menos um pedacinho. Aí eu mandei, assim, quase a metade do que eu tinha. E aí, irmã Evânia, Deus, ele é lindo demais. É lindo, é lindo, é lindo. E eu que não tinha nada quase na conta, o Senhor fez o telefone tocar. Aleluia. E era uma pessoa me propondo uma agenda. Eu creio que 100 vezes mais do valor que eu dei para a pessoa, a oferta. Então, assim, eu vi o agir de Deus imediatamente na nossa vida, né? Então, assim, de modo que eu sempre digo ao meu esposo, pastora, eu digo assim a ele, Jair, a nossa provisão vem do Senhor. Vamos esperar. Às vezes há momentos que a gente quer se desesperar. Não, não se desespere. Deus está no controle. Não é verdade? Eu canto até um hino, pastor, que eu preciso cantar na sua igreja agora, viu? Ele é lançado agora há pouco, né? Então, ele fala assim, é meu. O título desse hino é meu. Glória a Deus. Deus diz, é meu. O vento é meu. A tempestade Aleluia. é minha. O mar é meu, né? Então, a prova não é só sua, é de Deus. Você é de quem? Você é de Deus. Então, a prova que você está passando, ele é quem vai tomar a frente, ele é quem vai traçar o plano e executar para que você saia mais que vencedor. Glória a Deus. Então, esse hino diz assim: o controle ainda é meu, teu problema ainda é meu, o poder ainda é meu, o querer ainda é meu, o tempo será o meu, o projeto ainda é meu, teu futuro a mim pertence, pois quem já está lá sou eu. Sou quem faço acontecer e mostro para o inimigo que você tem dono e que o teu dono não brinca em serviço. Sou a tua proteção, sou quem te prova e te aprova, sou quem arranca o câncer, quem limpa o sangue e fecha a cova. Oh, glória! Então, esse é o nosso Deus. É aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eita Deus, coisa linda, gente, viu? Tudo é dele, é ele que faz, ele que pode. Eita, a oração gera milagre, testemunho poderoso da nossa irmã Leni aqui, o Deus que entrou no sobrenatural
Ele é maravilhoso. É verdade. É E como verdade. surgiu a canção? Agora vamos lá. Como surgiu a canção Silêncio? Silêncio. Olha, Compartilha aí conosco. esse hino Silêncio, ele é uma adaptação de um outro louvor, né? O título do louvor é Do Jardim à Cruz. Então, o compositor fez a música do Jardim à Cruz e um outro amigo aqui de Recife, ele fez uma adaptação no hino, uma mudança muito grande que Deus assinou embaixo, né? Ele já dorme com o Senhor, ele era lá de São Lourenço da Mata, aqui em Pernambuco, o nome dele é Paulo Marcelino, e ele fez esse louvor. E o meu esposo tocava num conjunto muito lindo aqui em Recife chamado Gratidão. Esse conjunto era, tipo assim, o mais conhecido naquele momento aqui nas Assembleias de Deus. E eu estava. Nós começamos a nos conhecer e ele me convidou a participar de alguns cultos onde estava o conjunto, na agenda do conjunto. E quando eu ouvi o irmão Paulo cantando esse hino, eu não resisti. Eu caí em prantos, caí em prantos. Esse hino foi assim, lavou a minha alma, né? De entender, de saber o tamanho do amor de Jesus, do sacrifício dele por nós, porque nós não merecíamos e nem merecemos tal amor. Mas o Senhor, ele se despiu da sua glória. Ele é todo poderoso nos céus e na terra e se tornou um bebê, uma criança em forma humana e veio a esta terra. E ali ele, obediente a seus pais terrenos, cumpriu sua missão e chegou o tempo do seu ministério. E como um cordeiro mudo, ele seguiu o propósito do seu pai. Não abriu a sua boca, levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. O nosso pecado estava sobre ele. A Bíblia diz que ele se tornou maldito em nosso lugar. O maldito era eu, era você. Isso. Mas ele tomou a nossa causa. Você tem noção do que é isso? As pessoas muitas vezes estão na igreja e não têm noção desse amor. Elas pensam que não valem nada. Elas pensam que não irão conseguir nada, não terão a saúde que almejam, não receberão a cura, não receberão a bênção da porta aberta de emprego, porque elas às vezes acham que Deus não a ouve, não escuta e não lembra que Ele já nos comprou desde a antiguidade. Antes mesmo que estivéssemos no ventre materno, eu quero lhe dizer que o seu nome já estava nas mãos de Deus. Já estava na presciência do Senhor. A sua vida já existia na presciência de Deus. Você não é um mero acaso. Você não é um erro da natureza. Você é uma bênção, porque você é um propósito de Deus. E ele veio aqui para dar a vida dele por nós. Quando esse hino é cantado, ele me reporta ao Calvário. Ele me reporta a esse sofrimento que ele sofreu, que ele sentiu, amargura. A Bíblia diz que ele estava em extrema amargura. Ele sentiu solidão, vazio, todo sentimento humano e imaginável, Jesus sentiu sobre ele. Naquele momento do Calvário, eu não podia fazer nada por ele. O Pai não podia fazer. Ele tinha que passar porque ele decidiu, porque me amou primeiro. Isso é tremendo, isso é profundo. Então, é isso que me marca nesse hino. Jesus estava lá no jardim, sofrendo angústia. Na presciência dele, ele já sabia tudo o que ia passar. Então, ele não negou-se a si mesmo. Pelo contrário, ele se entregou e morreu por mim e por você.
Então, esse hino marcou a minha vida, esse hino mudou a minha história em todos os aspectos, né? Porque ele é um divisor de água do meu ministério. Ainda hoje, pastor Evânia, eu continuo cantando esse louvor. Ele é um dos mais pedidos, aliás, o mais pedido entre os irmãos, nas igrejas, pode ser aonde for. Eu já fui até nos Estados Unidos e lá o povo pede silêncio. Irmã, cante o hino silêncio. Se eu for numa agenda e eu cantar todos os outros hinos e não cantar o silêncio, os irmãos chegam para mim e dizem, irmã, não valeu. A senhora vai ter que voltar outra vez para cantar silêncio. Porque é um silêncio barulhento. É um silêncio que muda a história. Que já curou vidas. Né? Que pessoas conseguiram vitórias e ainda conseguem através desse louvor. E o interessante, pastor Evânia, é que eu digo, Senhor, às vezes eu digo, Senhor Jesus, eu já estou ficando velha. Né? Meu Pai tem misericórdia, mas Tá nada. o que me encanta é quando eu chego na igreja, pastora, outro dia eu cantei e uma criança, ela tinha uns 6 anos, saiu correndo para o púlpito, me abraçou e disse, cantora, você canta tão lindo. Eu amo o seu hino silêncio. Não é só as pessoas antigas. Eu encontro jovens de 14, de 13, de 10, né, crianças que dizem que amam o hino silêncio. E as mães dizem assim, irmã Leni, eu não posso botar outro cantor lá, porque a criança só quer o hino silêncio. Nos dias de hoje. Isso é impressionante. E eu reputo a Deus tudo isso. Porque quem sou eu? Nada. Nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada se não tiver a ação de Deus em nossas vidas. Se não for através da presença do Espírito Santo em nós. Ele trabalha de uma maneira tão linda, né, Leni? Maravilhosa, impressionante. Aquele versículo que diz assim, aquilo que você não viu e não chegou ao teu coração. Isaías 64. Isaías 64. Preste atenção. Aquilo que você não viu, que não chegou no teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para te entregar. Coisa linda. Maravilhosa. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que faz além. Quando ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O agir, o mover, é tudo dele. É tudo dele. Ele é maravilhoso. Ele faz muito mais, né? Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É verdade. Coisa linda. É verdade. Ele é maravilhoso. É verdade. E esse hino, silêncio, ele toca muito, ele fala muito. E você não pode sair das agendas sem cantar esse louvor. Tem que louvar o silêncio. É verdade. É verdade. Porque Deus continua operando milagres. Eu tenho testemunhos, pastora, de pessoas que tinham nódulos, caroço no seio, e ouvindo o louvor, este louvor, Jesus curou. Eu tenho testemunho de pessoas que tinham umas feridas, feito chagas nas pernas, e foram curadas através deste louvor. São inúmeros, inúmeros, inúmeros testemunhos. Olha aí, gente, você que está nos assistindo aí, nosso podcast, que foi alcançado, curado por esse louvor, deixa teu comentário aí. Deixa teu agradecimento, teu comentário, para a gente se alegrar, Sim, porque com Deus é certeza. maravilhoso, viu? É verdade. Porque a alegria é nossa, né, pastora? De saber que, mesmo sendo nada, Deus se utiliza de um pequeno vaso, né? E ele enche do seu espírito, da sua graça e opera milagres não só na vida do vaso, mas principalmente na vida daqueles que são abençoados através da ministração, seja cantada ou pregada, da palavra de Deus. É verdade. Deus é maravilhoso. Quer compartilhar conosco um sonho? O que Deus tem falado no seu coração, né? Nessa fase da sua vida? Compartilha conosco um projeto, um sonho. Aquilo Sim, que eu Deus tem tenho, falado. eu tenho alguns projetos, sonhos que ainda não foram concretizados, mas eu creio que Deus vai fazer.
né? Eu tenho um projeto de fazer um sonho muito grande de fazer um DVD, quer dizer, um clipe, né? Um clipe com uma orquestra sinfônica, Que lindo. que acho muito lindo aqueles violinos, eh, aqueles violões e tudo que há numa orquestra sinfônica. Eu tenho um desejo muito grande de dar isso ao meu público, aos meus irmãos, porque a gente tem desejo de dar sempre o melhor para Deus, né? Eu tenho o desejo de alcançar outras nações também. Falta nações ainda para eu alcançar. Desejo muito grande de me empenhar mais na obra do Senhor, porque Jesus está tão pertinho. Está tão pertinho, pastora. A gente está vendo os dias de hoje, como está mudado, Isso. em todos os sentidos. Filho contra pai, pai contra filho, né? Coisas absurdas que a gente imagina assim, como que um ser humano foi capaz de arquitetar tamanha maldade, né? O mundo está caótico, o mundo está perdido, o mundo está gemendo. Estamos ouvindo já aí os princípios das dores, né? A igreja passando por alguns momentos difíceis também, muita intervenção, né? Muita proibição do evangelho avançar. E nós estamos vendo e sentindo já que a trombeta falta bem pouquinho para tocar. Esse despertamento é para nós, né? É Quando verdade. o Senhor ele fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos maus caminhos, eu, Senhor, sararei a terra. A terra. Essa palavra é para todo aquele povo de Deus. É Né? verdade. Então, assim, porque verdadeiramente está gemendo, verdadeiramente. A gente ia para círculo de orações há 20 anos atrás, a gente via crianças Sendo sedentas de batizadas. estar ali. Não tinha tanto entretenimento. Não Não tinha. tinha. A gente não via celulares É há 20 verdade. anos atrás, né? Não, A gente não via. não Então, assim, as víamos. crianças estavam ali, tinha sede, ficava de joelho. Hoje é uma batalha É uma para a batalha. criança, até na salinha tem que ter uma professora muito de Deus para poder atrair a atenção das crianças, porque senão elas só vão querer brincar, É verdade. né? E principalmente se os pais deixarem o celular. Aí pronto. Acabou-se. Acabou o culto. Mas é preciso muita vigilância dos pais hoje. Hoje está mais difícil criar filhos. Sempre foi difícil, mas hoje está mais difícil, porque nós estamos vendo aí os princípios sendo todos deformados, Isso. não é? Pessoas que introduzem, até mesmo na educação, coisas que contradizem com a palavra de Deus. E a gente que é cristã, né? Eu já não tenho mais filhos pequenos, mas a minha filha tem, e eu sempre estou aconselhando ela, sempre de olho nas crianças, porque há escolas por aí que você não pode mais comemorar dia de pai, dia de mãe, é dia de cuidador, é dia disso, né? Então, a mudança é geral e a gente sabe que essas coisas é necessário que aconteça para que apresse a vinda do Filho do Homem, não é? Porque ele diz assim, olha, vou apressar a minha volta porque ninguém suportaria, né? Ninguém suportaria. A grande tribulação é uma realidade. Vai chegar. Já está chegando. Eu acredito que através da tribulação que já está chegando, essas dificuldades que todos estamos passando, eu acredito que Deus permite tudo isso para conhecer, assim, para que o mundo conheça quem são os aprovados. Sim, Porque os que sim, não são aprovados não vão suportar. Na realidade, não tem suportado. é verdade. Muita apostasia, nós temos visto, né? Muitos maus testemunhos, né? E a gente que. Você, pastora, que é pastora, e eu que canto, ministro, louvor, a gente conhece e sabe muitas coisas nos bastidores. Isso. E coisas que não valem a pena trazer à tona, mas que vale a pena orar. É. Porque a mudança só vem através do Senhor.
né? Só vem de dentro para fora. Ninguém é transformado de fora para dentro. É de dentro para fora. É que você começa a dar os frutos bons, né? Então, a gente precisa perseverar na sã doutrina. eh, Voltando um pouquinho, como você disse, há 20 anos atrás, você chegava no círculo de oração, chegava cedo para encontrar lugar, Isso. porque você não, se demorasse muito, não encontrava lugar nem para se ajoelhar, porque estava lotado. Hoje, convida para orar, ninguém quer. Convida para a escola bíblica, são poucos os que querem. E tem mais, né, Leni? Lembra aquelas igrejinhas que a gente, eu mesmo, assim que eu me converti, eu não perdia um ponto de pregação. E Sim, chegava lá, era um banquinho de tariscazinha, não tinha piso, o é som não era verdade. excelente, É ninguém verdade. reclamava de barulho de som, ninguém reclamava de Era, conforto. era um caixinha rouco, É, né? Hoje nós tentamos dar o melhor, primeiro para Deus, segundo para as ovelhas, mas mesmo assim ainda ar-condicionado, reclamam, né? né? Tá frio. Ambiente climatizado, né? E ainda há pessoas que É, desistem da fé, né? Esfriam, e o perigo é esse, né? É estar dentro da igreja, mas o coração no mundo. isso. Porque quando chega isso aí é sepulcro caiado. Deus não está presente. Então, nós somos muitas vezes confrontados por Deus para provar nossa fé. Só que o confronto, ele não te mata. O confronto, ele ajusta os teus pés. Traz estrutura. Traz estrutura, né? Ele firma Isso. mais os teus pés na rocha que é Cristo. Porque, é como você disse, ninguém vai suportar se não firmar em Deus. Não vai suportar. Eu estava ouvindo e vendo um vídeo agora há pouco do nosso pastor Napoleão Falcão, e ele confirmando que nós estamos no princípio das dores. O mundo geme, né? Porque o que se está vendo hoje, até mesmo no meio evangélico, está vergonhoso, né? Pessoas que só querem fama, status, né? Mostra tudo bem no Instagram. Por trás. Por trás, a vida está dilacerada. Né? E a gente precisa de alicerce, a gente precisa de palavra de Deus, da essência que é Cristo, né? A essência que não muda, mas que permanece para sempre, o nosso Deus. Muitos estão admirando Jesus, poucos seguindo. Poucos seguindo. Muitos admiram. Hoje é até muito, dá até status a É, pessoa dizer sou evangélico, isso. sou cristão, né? Mas é só de fachada. Compromisso, É, ninguém quer. Mas que possamos abrir os nossos olhos, isso. né? É eu, é qualquer um, E porque a Bíblia diz, né, Leni? A própria Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide, para cuide, que não para que não caia. A gente caia. precisa. O que for limpo, Limpe-se mais, e o que for sujo, suje-se mais. É a palavra de Deus que está dizendo, não somos nós, né? Quem somos nós para dizer isso? Só aquele que tem todo o poder. é, Então, que possamos nos firmar na graça, no conhecimento de Deus e nos achegarmos cada dia mais pertinho dele. Fazer como João, né? Que é. deitava, reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus e não queria largar, né? E que a gente possa ser desse jeito. E ainda dentro desse tema, Leni, a gente vê que outros, o que você pensa sobre isso também? Muitos que estão buscando a fama dentro da música gospel. Pois é, é o mesmo É, tema, a mesma coisa. Eles estão procurando status, né? É porque tem muitos que já faliram no mundo secular. isso. Então, eles estão vendo uma Oportunidade. oportunidade, né? Uma vertente no Isso. lado gospel. E aí lançam um hino, mas eles estão ali dando algo que não é do céu. Embora cante um louvor, mas está ungido, tem porção dobrada do Espírito, tem presença de Deus, tem mudança. É necessário que haja mudança, mudança de caráter, mudança de mente, mudança de coração. Porque se não for assim, ninguém verá a Deus, não é? Então não adianta você querer, vamos dizer assim, dar
upgrade, essa palavra, um upgrade aí na sua carreira, com o lado gospel, e se não tem o dono, o autor da letra, não é? Da letra. Então, muitos dizem, cantam um louvor tão até conhecido, né? Que geralmente eles pegam um hino assim que já para regravar, fazer uma nova roupagem, tudo, mas a sua vida não muda, não tem mudança. A família dilacerada, prostituição, drogas, essas pessoas não se firmam por muito tempo. Não se firmam. Quantos que você vê assim, explodiu, e depois você procura onde está? Não se vê mais. Então, aqueles que têm o compromisso, eles vão permanecer, porque eles não estão procurando, não estão preocupados com glória. Eles não estão preocupados com fama. Eles não querem fama e nem querem glória para eles. Eles vão seguindo passo a passo, conduzido por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a glória, a honra, aleluia, o louvor e toda a adoração é de Deus, aleluia, e não é do homem. O homem nada merece, mas o Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, e tudo existe por causa dele. Oh, glória. Aleluia. Linda, glória a Deus. É maravilhoso. É verdade. A honra, a glória, Ele deixa alegria para a gente. Sim. Mas a glória é para Ele. Com certeza. Só de ver que nós somos um vaso pequeno, mas que Ele, com a sua graça e o seu poder, nos usa. Tem privilégio maior do que esse? Não. Eu sempre digo que o altar, ele nos renova. Nos renova, com certeza. A gente tá cansada, e daqui a pouco a gente diz, Senhor, vem cá. E quando chega ali naquele momento de você ser utilizado pelo Senhor para ministrar, para louvar, né? No caso, exatamente. Quando sai dali, meu já Deus, fui renovada. Renovada. Onde foi a tristeza? Onde foi, né, aquele problema que estava persistindo ali? Desapareceu. Eu já recebi até cura através do louvor. Eu cheguei me sentindo mal que eu achei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir cantar. Meu Deus, eu estou a ponto de talvez não dar nem um passo, mas quando eu começo a abrir a boca, a falência sai. Sai tudo, e Jesus renova. Eu chego em casa que nem lembro mais. Então, esse é andar com Deus, andando com Ele. Amém? Amém. Se você fosse citar assim, uma frase sobre a sua vida, algo assim, vamos resumir aqui numa frase. Leni, algo, de uma frase que você leva com você. Que frase você diria? Ai, Jesus. Superação, milagre, tantas frases assim, uma palavra. Eu creio que essa superação. Porque há coisas, pastora Evânia, que a gente não fala, só fala para Jesus. E momentos da vida que não precisa você botar no microfone, né? Só naquele quarto, no secreto. Só no secreto, ali no secreto. Tem pessoas que pensam que, mas fulano chegou a tal lugar, a tal estatura. Como foi isso? Por que ela chegou e eu não? Né? Mas eu mereço chegar. Talvez fulano nem mereça. Tem pessoas que pensam assim. Eu faria melhor também. Mas você quer a cruz de fulano? Olha aí. Você suportaria a cruz de fulano, de cicrano? Olha aí. Então fique com a sua. Né? Fique com a sua e dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque a sua foi feita para você. Cada um tem a sua. Então, aqueles momentos mais difíceis, eu consegui atravessar com Jesus. Glória a Deus. Com Jesus. Então, essa frase, superação, é o máximo, né? Se
não tivesse persistido, insistido, vencido muitas vezes até a mim mesma, porque muitas vezes a gente precisa vencer, principalmente a nós mesmos, né? Eu acho que é o principal. O que é que a Bíblia diz? Para o homem, negue-se a si mesmo, né? Então, tome a sua cruz e siga-me. Aí as pessoas querem abandonar a cruz. Ah, porque tem esse defeito, tem aquele defeito. Já viu, pastora, que hoje em dia casamento virou um mero contrato? Isso. Um mero contrato. Ninguém quer suportar nada, né? Ninguém suporta mais nada. Casou 1 mês, 2 meses, amanheceu com a cara virada para mim, não dá mais certo, não tem o mesmo sonho, não tem a mesma ideia, então, contrato rompido. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que tornar-se-ão os dois em um. E vamos ser o quê? Ajudadora. E o outro também, quando vê que um está fraquinho, ajuda a levantar. E assim vice-versa. Mas hoje não. Hoje não tem isso, né? E também não tem oração. Porque a oração muda situações, a oração muda quadro. A Bíblia diz que a oração ela muda tempos e estações através do poder de Deus. Porque é Ele que faz. Mas, se nós nos superarmos através da obediência, da oração, do jejum e da palavra. Glória a Deus. Gente, a receita está aí, viu? Oração, palavra, compromisso com os céus. Você não vai conseguir, mas com Jesus você vai superar e vai chegar onde Deus quer. É Coisa verdade. linda. É Maravilhoso. verdade. Amém. Precisamos entender isso, precisamos proclamar isso. Proclamar. Precisamos mergulhar cada vez mais. Tem muitas pessoas acostumadas a não querer superar porque fica até com medo de avançar. É. Aí a gente volta lá para o comecinho, dá ouvido à voz contrária, é pessimista, para na metade do caminho, né? E assim, ele não nos chamou para estar sorrindo todo dia. A palavra do Senhor, ele mesmo diz, né? No mundo tereis aflições. Mas quando ele diz assim, tem bom ânimo, ele está dizendo, tem ânimo porque eu estou contigo. É verdade. Não passou, não. E as nossas decisões, elas trazem consequências, Isso, né? justamente. Pode ser consequências boas e podem ser ruins, dependendo do que você escolher, Isso. né? Então, eu escolhi colher coisas boas. Eu escolhi pagar preço. Eu escolhi. O princípio da educação dos meus pais foram muito marcantes na minha vida. Meu pai era um pastor rígido. Em todos os sentidos, com os filhos na perseverança da oração, de participar dos trabalhos da igreja. Não tinha um trabalho que a gente ficasse em casa. Não, todos nós tínhamos que estar no templo. Na minha igreja tinha oração para crianças, oração para adolescentes, oração para jovens, para senhoras. Nós estávamos em todos. Em todos. Doutrina, todos. Escola bíblica, todos. Então, assim, eu tive essa base muito importante na minha vida, que foi um alicerce. Além da base, a sua entrega, né? Ainda sim. Além da base, a sua entrega. Sim, sim. A nossa entrega Isso. e a nossa decisão. Isso. A nossa decisão de dizer, Senhor, eis-me aqui. É isso. É difícil? Vai ser fácil? Não. Nada fácil. Tudo difícil. Mas eu te prometo, diz o Senhor, que você vai ser mais que vencedor. Glória a Deus. Gente, vou aproveitar aqui para falar um pouquinho aqui do nosso Instituto Dracma do Brasil. Estamos aqui, ó, com essa caneca. Você quer abençoar o nosso Instituto Dracma do Brasil? Nós estamos com mais de 220 crianças, adolescentes, aqui na nossa sede, em Aldeia, onde nós temos adolescentes na futebol, na escolinha de futebol, temos aula de balé, temos aula de informática, inglês, espanhol, assessoria jurídica e psicólogo. Estamos atendendo aqui na nossa sede
e lá em aldeia. Então, assim, tem sido um trabalho lindo, aonde nós temos levado esperança para aquelas crianças que vivem ali naquela área de vulnerabilidade. E você tem sido um abençoador desta obra, todos vocês que têm nos ajudado. E você que ainda não nos ajudou, coloca o teu celular aí com o QR Code aí e vai ter aí o QR Code para você poder abençoar, comprar essa caneca e você vai ter todas as informações para poder nos ajudar nesse Instituto Dracma do Brasil, que tem sido uma bênção na vida daquelas crianças. E eu te digo, o valor que você vai semear, você vai estar semeando esperança para todas as crianças que estão sendo alcançadas no nosso Instituto Dracma do Brasil. Amém. Gente, que coisa linda. Estou muito feliz. Eu queria que você, quero desde já te agradecer por esse Amém. momento tão lindo, onde eu aprendi Obrigada. também, recebi de Deus, Glória né? a Deus. Maravilhoso cada Amém. testemunho seu. E Amém. eu queria que a gente encerrasse louvando, você levar um pedacinho do seu hino, né? Aqui no nosso podcast, do seu hino Silêncio. Tá certo, pastora Evânia, eu quero agradecer muito. Esse trabalho também que você acabou de falar aí é muito lindo, muito importante que a igreja faça isso. Eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar ainda através das vossas vidas, da sua vida, do pastor Emanuel. Esse Ministério Novo Tempo tem sido um referencial aqui em Pernambuco. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida do pastor. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida, né? Um prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse programa Marcadas pela promessa. Realmente, nós somos marcadas pela promessa e que possamos continuar nesta promessa até o grande dia. Amém. Vamos cantar assim. Silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: ó meu Pai, ó meu Pai, passe este cálice de mim, se possível for. Faça-se a tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos e a turba gritava: crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero te agradecer, Leni Amém. Silva, Eu por que esse agradeço. momento tão especial. Que Deus Obrigada. te abençoe ricamente. Quero agradecer também, né, ao todo o público pela audiência. Você que ainda não nos segue, segue lá, compartilha esse podcast para abençoar mais vidas. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.